Papo TA, o espaço dos trabalhadores na rádio UFSCar. Olá, ouvintes da rádio UFSCar, está começando mais um Papo TA, um programa realizado por técnicos administrativos da UFSCar e voltado para todos os ouvintes, especialmente para as trabalhadoras e trabalhadores da universidade. Esse programa é produzido pelo Departamento de Comunicação do Sintufscar em parceria com a Rádio UFSCar. Nessa temporada, traremos informes e debates sobre temas importantes para a nossa categoria. Lembramos que o programa é aberto para toda a comunidade. Nos procure se você quiser sugerir um tema, convidado, música ou quiser contar um caos. Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes da Rádio UFSCar. Está começando mais um Papo TA. Eu sou a Bárbara, ou Babi, jornalista aqui do Sintufscar, e hoje nós vamos conversar com a Augusta Neves, que é servidora TA da UFSCar de Sorocaba, e com a Tara Wells Correia, que é mestranda no programa de pós-graduação em estudos da condição humana, também lá da UFSCar de Sorocaba. O mês de junho é um mês do orgulho LGBTQIA+, e hoje o nosso papo é sobre a importância de celebrar esse orgulho. Antes de começarmos a nossa conversa, vamos conhecer melhor a Augusta e a Tara, que são as nossas convidadas do dia? Obrigada, Babi. Boa tarde a todas e todos que estão ouvindo a gente. O meu nome é Augusta Neves, eu sou servidora técnico-administrativa aqui na UFSCar, e aqui na cidade onde eu moro, Sorocaba, eu também atuo no movimento social transgênero aqui da cidade. Então, eu estou atualmente como diretora administrativa da Associação Transgênero, que é a ATS, que é a associação presidida pela Tara. Daqui a pouco ela vai falar um pouco melhor para a gente sobre o trabalho da associação, onde a gente promove uma série de ações para tentar auxiliar dentro do possível, né, as pessoas trans aqui da cidade e da região. E é isso, eu sou formada em administração, então eu atuo enquanto servidora pública aqui na UFSCar e também atuo no movimento transgênero aqui da cidade. Legal, Tara. E você? Conta mais pra gente sobre você. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Tara Wells, sou uma pessoa transfeminista, transativista, sou graduada em Serviço Social, estou mestrando agora pelo Programa de Pós-Graduação de Estudos da Condição Humana e na UFSCar. Estou conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, sou presidenta da Associação de Transgênero de Sorocaba. O que mais? É isso, tô aí para a gente bater o papo. Já falei para vocês que hoje a ideia do nosso programa é falar sobre o mês do orgulho LGBTQIA+. E a gente sabe que essa data é uma data que é celebrada no mundo inteiro, né? Não é uma data celebrada só aqui no Brasil, né? Eu queria saber de vocês, por que a gente celebra o orgulho LGBTQIA+, no mês de junho? Bom, acho que a gente pode já desdobrar essa pergunta em duas, Babi. Eu acho que a gente pode conversar não só do porquê a gente celebra o orgulho LGBT+, em junho, mas também falar sobre o porquê a gente celebra o orgulho LGBT+, né? Porque, inclusive, esse é um debate que existe na sociedade e que é por isso que eu acho importante a gente falar sobre essa nuance também, porque a gente vê muitas pessoas falando assim, mas eu quero ter um dia do orgulho hétero. Por que eu não tenho dia do orgulho hétero? E é por isso que a gente tem que conversar sobre o motivo pelo qual a gente celebra o orgulho LGBT+. O orgulho LGBT+, ele existe porque as pessoas LGBT, elas foram historicamente perseguidas na história da humanidade. Essas pessoas, elas foram historicamente assassinadas simplesmente por serem quem são. Então, as pessoas LGBT, elas já nascem com a ideia de que a sociedade incute na cabeça delas de que elas são inferiores, de que elas são menos. Então, o orgulho ele se faz necessário nesse contexto.
A gente celebra o orgulho para que as pessoas LGBT+, elas possam voltar a se enxergar enquanto pessoas. E é por isso também que eu costumo dizer para as pessoas que me trazem esses questionamentos de eu quero um dia do orgulho hétero. Essas pessoas, na verdade, elas deveriam agradecer que elas não precisam de um dia do orgulho, porque elas já vivem uma vida sendo orgulhosas de quem são. Enquanto que as pessoas LGBT+, precisam fazer um trabalho psicológico e emocional ao longo da sua vida para passarem a sentir orgulho de si mesmas. Tara, quer falar um pouco sobre a data em especial? Então, sobre a data, é importante a gente lembrar, né, que o dia 28 de junho de 1969 é marcado pela revolta, né, de Stonewall, que era um bar lá em Nova York, onde as pessoas, ainda a sigla vigente era GLS, né, gays, lésbicas e simpatizantes, se revoltam sobre toda a violência sofrida pela polícia, né? Então, já temos aí 53 anos, né, desta data, mas ainda a violência continua. Então, é importante que, como também a Augusta falou, essas pessoas, a gente aqui, segundo os dados do grupo Gay da Bahia, um LGBT morre a cada 29 horas no Brasil. Né? Isso, se a gente for também pensar dentro do universo trans, né, a gente, segundo os dados da ANTRA, o nosso país é o país que mais mata pessoas trans no mundo, e há mais de 13 anos ele se mantém nessa liderança, vergonhosamente nessa liderança. Então, e não só a gente deveria celebrar o dia 28 de junho, mas sim a gente deveria se conscientizar, né, o ano todo, que as pessoas LGBT também são cidadãs e também merecem ter o direito de viver e sobreviver, né, da melhor maneira possível dentro da nossa sociedade. Eu acho que a gente começa a falar sobre uma questão fundamental, né, que é a questão do direito e do acesso a direitos, né? Antes de começar a gravar, a gente estava conversando sobre alguns pequenos avanços que a legislação teve nos últimos anos, né? Mas que estão muito longe de serem o ideal, né? A gente conversou um pouco sobre a criminalização da LGBTfobia, que agora é lei, né? A gente conversou sobre o reconhecimento da união LGBT afetiva e sobre as possibilidades de mudança no registro. Mas esses passos são pequenos passos perto de direitos que a comunidade ainda precisa, né, lutar para conquistar. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre como é essa luta no dia a dia, né? O que vocês estão fazendo, como vocês estão se movimentando e qual é a importância de coisas que para outras pessoas são mínimas, né? E que vocês têm que batalhar o tempo todo para conseguir. Então, a gente não pode dizer que não teve um avanço, teve, mas que esse avanço ele nos contempla, nos alcança de maneira completa? Não. Cito o exemplo da questão do nome, que é onde começam a maioria dos nossos problemas, a maior parte dos nossos problemas está no respeito ao nosso nome. Aí vão dizer, mas tem o nome social. Tem. Desde a Lei 10.948 de 2001, né, a gente já conquistou o direito de termos o nosso nome respeitado. Avançamos depois aí para 2010, né, que tem a Lei 55580, se eu não me engano, que também é a lei que fala sobre o nome social. Aí temos aí também, em 2008, temos o protocolo transexualizador. Aí depois avançamos para 2016, com o Decreto Federal 8.727. Mas, em 2022, o nome social das pessoas trans que não retificaram o nome e gênero no documento continua sendo desrespeitado. Ou seja, então a gente tem que pensar também na permanência, né, não só do acesso, mas na permanência, e como as políticas públicas não nos alcançam. Então, a maioria das pessoas na sociedade ainda continuam deslegitimando as pessoas trans baseadas numa visão genitalista, né, deslegitimando a nossa identidade. As escolas continuam desrespeitando o nome social das pessoas trans. A gente, em 2022, continuamos ainda tendo que parar
todos esses avanços, coloco entre aspas, para a gente voltar a discutir o uso do banheiro, de acordo com a nossa identidade de gênero. Então, quer dizer, e dentro desse universo do respeito do nome, está o nosso acesso e a nossa permanência na escola, está o nosso acesso e a nossa permanência no mercado formal de trabalho devido à falta de capacitação, está a nossa expulsão do convívio familiar, né? A nossa expulsão do sistema educacional, falando também não só que muitas pessoas dizem evasão, mas a gente está falando da expulsão de pessoas trans, e por aí, e, tipo, tem a saúde também, que não nos alcança, muitas pessoas trans não têm acesso à saúde de uma maneira multidisciplinar, né? Muitos profissionais ainda dizem que as questões trans, as questões da hormonioterapia é novo, e a gente já tem datas aí de desde 1950, que muitos pesquisadores já se debruçam sobre as questões trans, as questões, né, que tangenciam o nosso universo. E as pessoas trans, na questão da saúde, continuam se automedicando, continuam agonizando dentro de casa, de medo de se dirigir a um serviço de saúde, para que não sejam, mais uma vez, violentadas por esse sistema. É muito importante a gente compreender que as leis, o direito legal, a garantia do direito legal é só o começo, é só o início de tudo. Porque aqui no Brasil a gente já tem, como a Tara colocou, o direito à retificação do prenome, mas esse é um direito que não é de amplo acesso, porque é necessário pagar taxas cartorárias que são de um valor relativamente alto para a maior parte das pessoas. E mesmo depois da retificação, continua sendo uma batalha diária para nós sermos reconhecidas de acordo com a nossa identidade, porque os núcleos sociais que já conviviam com a gente antes, eles insistem em tratar a gente como a gente era reconhecida anteriormente e trazem uma série de justificativas para isso. Outros núcleos sociais que sequer conviviam com a gente vão deslegitimar a gente simplesmente por nós sermos mulheres trans. Aqui no Brasil, a gente já tem a lei que criminaliza a LGBTfobia, mas nas redes sociais, todas as notícias que tratam de direitos de pessoas LGBT, a maior parte das reações é de risada. É de risada. E isso mostra pra gente como a gente está distante de realmente ter uma garantia plena do direito da pessoa trans ou da pessoa LGBT de uma forma geral, simplesmente por a gente ter, e não são nem leis, né? São decisões judiciais que garantem minimamente algo para nós. E o pouco que a gente tem, que são essas garantias legais que nunca foram concedidas a nós pelo Legislativo, porque aqui no Brasil a gente não tem nenhuma norma garantidora de direito que foi baixada pelo Poder Legislativo. Todas as garantias de direitos que nós temos são decisões judiciais. E, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais a direita conservadora ataca o STF. Mas há de se observar que esse pouco que a gente tem, que são essas poucas normas, também estão sob ataque, porque no Congresso hoje em dia, que tem em sua maioria congressistas, que são pessoas aliadas ao conservadorismo e à direita, já está havendo um movimento para que seja proposta a apresentação de uma PEC, que é uma emenda à Constituição, que permita ao Congresso, ao poder legislativo máximo do país, rever e questionar decisões do STF. Então, não basta esses grupos da sociedade simplesmente nos deslegitimar e impedir que a gente consiga direitos mínimos de qualquer instância que eles venham. Quando eles vêm, esses grupos também querem voltar atrás e retirar esse pouco que a gente tem. Então, é só para a gente entender como, apesar da gente ter esses pequenos direitos estão constantemente ameaçados e eles estão muito longe de garantir algo concreto para nós, de fato. Nem um pouco consolidados, né? E podem ser, a qualquer momento, retirados, especialmente por conta desse avanço que você mesma falou, né, Augusta? De uma direita ultraconservadora e que assusta a gente, né, em muitos momentos. Gente, a gente falou um pouco sobre a situação, né, sobre o acesso a direitos. Eu acho que agora é a hora da gente conversar, então, sobre a organização, né? Então, como é que a comunidade LGBT está organizada para seguir lutando, né, e enfrentando todas essas situações que vocês colocaram aqui para a gente agora.
Bom, a comunidade LGBT, ela sempre teve um nível relativo de organização, principalmente aqui no Brasil, que a gente observa, né, de perto. Aqui em Sorocaba, que é onde eu e a Tara a gente consegue falar com mais propriedade, porque nós somos daqui, a comunidade LGBT como um todo não tem um nível de organização política muito boa, Babi. E isso é uma constatação que a gente já vem fazendo há muitos anos e que é relativamente entristecedora para nós. A comunidade LGBT como um todo, existiu uma organização pontual para fazer um evento, que é a parada LGBT. Não existe organização para além disso. E foi por conta dessa falta de organização, inclusive, que as pessoas trans de Sorocaba, principalmente as mulheres trans de Sorocaba, se organizaram para fazer uma entidade que representasse as suas demandas de classe, as suas questões, que é a ATS, que é a entidade da qual eu atualmente estou como diretora administrativa e a Tara está como presidenta. Acho que a Tara pode falar um pouco sobre a organização da ATS enquanto ferramenta de luta para a gente aqui. Então, é importante dizer que, que todas as grandes, os grandes enfrentamentos, né, na questão LGBT aqui da cidade sempre foram feitas por nós, né, pelas pessoas trans aqui na cidade, a começar tipo da ONG Girassol no final da década de 90. Também depois a gente conseguiu fazer a primeira carreata trans aqui na cidade, que foi o embrião da parada LGBT hoje, aqui na cidade. Então, pelo fato de Sorocaba sempre ter sido uma cidade muito conservadora e muito violenta para nós, então a gente sempre teve esse estímulo de lutar e de reivindicar, né, os nossos direitos, tal. Agora, a Associação de Transgêneros de Sorocaba, quando a gente se organizou, foi exatamente pensando nisso, porque a gente já estava bem cansada de ser só um puxadinho na sigla LGBT. E a gente precisava, né, de uma entidade que se debruçasse sobre as nossas especificidades e que estivesse disposta a bancar as nossas lutas mesmo, as nossas reivindicações. Então, aí surgiu a Associação de Transgênero, já com o principal objetivo, né, de garantir o nosso direito, a nossa cidadania, e nas questões tanto psicoemocionais, psicossociais, enfim, então, né, nessa área multidisciplinar. E a gente tem feito esse trabalho, Babi. A gente tem feito, né, dentro das nossas possibilidades, né, que a gente não tem apoio nenhum do poder público, né, somos uma entidade também suprapartidária, e a gente faz o trabalho mesmo, assim, a maior parte do nosso trabalho é voluntário, quer dizer, todo o nosso trabalho é voluntário, e a gente atua como um fio condutor entre as pessoas trans e a sociedade. E como isso é importante, principalmente nessa época de pandemia, onde as pessoas trans, né, já estavam e ficaram mais à deriva, foram a população mais afetada também, né, e a gente recebeu apoio, né, de algumas empresas que doaram cestas básicas para que a gente pudesse fazer o repasse. A gente recebeu doação também de algumas instituições, inclusive aí do pessoal da UFSCar, que a gente recebeu álcool, máscaras, né? Então, tudo isso contribuiu para que a gente conseguisse minimamente garantir, né, um pouco de alívio, né, para que as pessoas trans pudessem atravessar esses momentos. Mas a gente continua trabalhando também, fazendo alguns encaminhamentos para quando as pessoas trans precisam, por exemplo, para o CAPES, para o CRAS, CREAS, enfim, todo tipo de demanda que chega, a gente tenta absorver e encaminhar. Massa, pessoal. Assim, eu acho que a gente está se encaminhando para o final do nosso Papo TA de hoje, mas antes de terminar, a gente tem que falar sobre uma outra questão importante, né? Que é
a nossa conjuntura, o cenário para os próximos meses, né? Afinal, nós estamos em um ano eleitoral, um ano complicado para todos nós, né? E aí, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho agora sobre desafios e perspectivas. O que vocês estão sentindo em relação a 2022? O que vocês estão sentindo em relação ao cenário político, eleitoral? O que vocês acham que a gente pode caminhar? O que fica para trás? Bom, de uma forma geral, no contexto eleitoral mesmo de 2022, eu acho que a gente está passando por um momento de estagnação generalizada, Babi. E essa estagnação ela vai desde o social até o econômico, tá tudo parado mesmo, aguardando para ver o que vai acontecer em outubro. E sobre a questão das demandas sociais de grupos minoritários, a gente simplesmente permanece num cenário que já vinha mantido até então sob o governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro e as suas instâncias locais, onde elas existem, que é o caso de Sorocaba, porque o nosso governo municipal é uma instância inferior do governo Bolsonaro, é um governo declaradamente apoiador do atual governo federal. Então, todas as nossas demandas sociais estiveram paradas aqui em Sorocaba nesse último período. E assim permanecerá em 2022. A atuação local, inclusive depois de 2022, caso a gente venha a conseguir derrotar o bolsonarismo nas urnas, aqui em Sorocaba, a nossa atuação local ainda vai ter uma considerável estagnação nos próximos 2 anos, porque o nosso poder público municipal é bolsonarista, é conservador. Então, a gente tem isso aí como um obstáculo a ser percebido para nós. Eu não sei como é que é aí em São Carlos, como é que é o governo municipal, se ele também é um governo declaradamente aliado do governo federal. Se for, então, para vocês vai ser um cenário, se não igual, talvez parecido. Mas, então a gente segue aí aguardando para que a gente volte a viver num cenário mais propício, para que a gente volte a pleitear a garantia dos direitos que minimamente já estão trazidos para nós por normas, como a gente falou no começo da entrevista. E aí eu acho que essa é uma análise que, como eu disse, ela perpassa toda a questão econômica, social. Então, não sei se há muito mais a ser adicionado, é mais esperar mesmo, e é importante que todas e todos nós tenhamos como objetivo em 2022 derrotar essa fantasia autoritária, esse delírio autoritário que governou o país ao longo dos últimos 3 e caminhando agora para o último 4º ano, que seja o último. Vamos trabalhar para que seja o último, porque tá difícil. Olha, eu acho que a gente poderia e a gente pode mudar isso se as pessoas tivessem maior consciência de classe, consciência política, né? Que as pessoas LGBT também se empoderassem enquanto seres políticos da sua força, né? Se a gente for pensar em que mais de 6 milhões de pessoas estiveram na parada LGBT de São Paulo, se essas 6 milhões de pessoas se unissem, né, em torno de um projeto político para a gente mudar a situação das pessoas LGBT no país, eu acredito que já seria de grande valia. Mas, como a gente sabe que isso está longe de acontecer ainda, infelizmente, então eu penso que a gente pode dentro, né, da nossa bolha e tentando fazer com que as pessoas, né, se conscientizem que o poder da mudança está nas mãos delas e que essa onda, né, porque não é só do líder que a gente está falando, né, a gente está falando de pessoas que votam e ainda continuam defendendo, né, esse líder e apoiando todas as atrocidades que vêm acontecendo e justificando isso como, né, se fosse uma coisa normal, né? Pessoas passando fome, tem supermercado vendendo peles de
de bicho para quem come, sei lá. Então, assim, é horrível isso. Se a gente começar a pensar na situação que a gente vê e vive, né? É horrível, dá até um desespero. Mas eu acredito que entre retrocessos e avanços a gente caminhe para a mudança, tomara. A mudança é com fora Bolsonaro bem grandão, né, gente? Por favor. Fora Bolsonaro, por favor. Sempre. Fora o bolsonarismo também, né? Fora o Exatamente, bolsonarismo fora também. Bolsonaro. Mas assim, essa é uma conversa que eu sempre tenho com muitas pessoas, tenho tido com muitas pessoas, Babi, sobre essa diferença entre o fora Bolsonaro e o fora bolsonarismo de que a Tara estava falando. A gente sim precisa derrotar o bolsonarismo, mas a gente tem que entender que o bolsonarismo ele é muito maior que o Bolsonaro e que encontra-se legitimado enquanto força social nesse momento por ter o seu, entre aspas, líder supremo ocupando a cadeira máxima do Poder Executivo. Então, um primeiro passo para a gente tentar trabalhar uma possível derrota do bolsonarismo é sim derrotar o Bolsonaro agora em 2022. Então, fora Bolsonaro, e depois de 2022 a gente vai desmontando o bolsonarismo. Devagarzinho a gente vai chegar lá, né, Augusto? Por favor. Pessoal, hoje nós ouvimos o bate-papo com Augusta Neves e Tara Wells Correia. Esse foi mais um Papo TA. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, pessoal. Fiquem atentos que nós estamos ao ar todos os sábados, às 11 da manhã. Você pensou em algum tema legal para debatermos no Papo TA? Entre em contato conosco pelos nossos e-mails sintuf@ufscar.br ou comunicacão@sintufscar.org.br. Nós estamos também no Facebook. Siga a página do Sintufscar e fique por dentro das principais atividades da categoria. Papo TA, o espaço dos trabalhadores na Rádio UFSCar.